Olá, boa noite. Vem para o Rede TV News, que aqui o cardápio também está recheado e extenso nesse dia importante, segundo dia de julgamento da tentativa de golpe de Estado. As defesas tentam desqualificar as provas, criticam a conduta de Alexandre de Moraes e a delação de Mauro Cid. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que ele tenha articulado os atos golpistas de 8 de janeiro e o assassinato de autoridades, como o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. Negociação em Brasília tenta acelerar votação de anistia para quem tentou dar golpe de Estado. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, articula a votação com o Centrão e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Um deputado estadual do Rio de Janeiro é preso acusado de envolvimento com o Comando Vermelho. Pelo menos 15 pessoas foram presas hoje em 2 ações, entre elas um delegado da Polícia Federal. Logo nas primeiras horas da manhã, o deputado estadual do MDB, Diego Raimundo dos Santos Silva, o TH, chegou preso na Polícia Federal. Os agentes foram buscá-lo em casa, em um condomínio de luxo na Zona Oeste. Mas o deputado estava na casa de um amigo, dando indícios que houve vazamento da operação. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão no gabinete de TH, na Assembleia Legislativa. O Ministério Público acusa o deputado de negociar a compra de armas, drogas e um antidrones para o Comando Vermelho, além de lavar dinheiro do tráfico. TH já tinha sido preso em 2017 por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Ele tem que representar o povo. E esse indivíduo ele não estava representando o povo, os interesses da população do Estado do Rio de Janeiro. Ele estava representando os interesses do Comando Vermelho, de uma facção criminosa. Ao todo, foram expedidos 27 mandados de busca e apreensão e pelo menos 22 de prisão. 15 pessoas já foram presas, entre elas 4 policiais militares da ativa e 1 da reserva. Também foi preso o delegado da Polícia Federal, Gustavo Sil, acusado de passar informações oficiais de sistemas para o deputado TH e o ex-secretário estadual e municipal do Rio, Alessandro Pitombeira Carracena. TH é joalheiro. Antes de entrar na política, ficou famoso ao ver as suas peças de ouro e diamantes usadas por Nego do Borel, Adriano Imperador, Vini Júnior e MC Pose. O Superior Tribunal de Justiça afastou do cargo o governador do Tocantins por suspeita de participação em um esquema de desvio de recursos durante a pandemia de Covid-19. A investigação, que está sob sigilo, aponta fortes indícios de fraudes em contratos públicos firmados entre 2020 e 2021. Na época, os suspeitos teriam se aproveitado do estado de emergência sanitária durante a pandemia para desviar dinheiro destinado ao combate à Covid-19. O prejuízo estimado aos cofres públicos, segundo a Polícia Federal, é de mais de 70 milhões de reais. A PF apura se os valores desviados foram usados na compra de gado, na construção de empreendimentos de luxo e no pagamento de despesas pessoais dos envolvidos. O afastamento do governador Vanderlei Barbosa é de 180 dias. Ele é o principal alvo da operação que cumpriu 51 mandados de busca e apreensão no Tocantins, Distrito Federal, Paraíba e Maranhão. O vice-governador Laurias Moreira irá assumir o cargo. Em nota, o governador afastado Vanderlei Barbosa classificou a decisão como precipitada e disse que vai acionar os meios jurídicos para reassumir o cargo. E em outra operação da Polícia Federal, o alvo foi o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, do MDB. Ele é suspeito de fraude na licitação da construção de um hospital na cidade. 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos e uma pessoa foi presa em flagrante. A investigação aponta que agentes públicos e empresários direcionavam a licitação para a execução das obras do Hospital Geral Municipal de Macapá. O contrato passa de 69 milhões de reais. Rede TV News de volta. Um policial do DENARC, o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de São Paulo, foi encontrado morto em uma comunidade no centro da capital. Ele estava com sinais de linchamento. A repórter Estela Freitas acompanha esse caso horroroso e traz mais informações. Boa noite, Estela. Quanta violência, que coisa triste. Quer dizer, um policial jovem e ainda com essa suspeita de linchamento. Nos conte o que você sabe sobre o caso.
Oi, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. Muita violência mesmo. Eu falo aqui do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que abriu um inquérito para investigar a morte do policial civil Caio Bruno, de 33 anos. Ele atuava no Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes. Caio foi encontrado morto numa via pública dentro da favela do Gato, no Bom Retiro. E, segundo os investigadores, um suspeito baleado deu entrada no pronto-socorro de Santana e disse que entrou em confronto com um policial na comunidade. Esse suspeito, ele era procurado pela justiça. Ainda disse que o policial civil se desentendeu com os moradores da comunidade quando tentava arrombar portas de apartamentos da CDHU. Depois de atirar, ele foi linchado pelos moradores, morto a pauladas. A arma e o carro do policial foram apreendidos e vão passar por perícia. Ainda de acordo com os investigadores, os moradores não sabiam que Caio era um policial. 5 suspeitos foram presos em flagrante e indiciados por homicídio qualificado, incluindo o que foi baleado na perna. O DHPP ainda investiga o porquê o policial foi à comunidade e se ele estava sozinho. Vamos lá, segundo dia de julgamento, o Supremo Tribunal Federal concluiu a fase de sustentação oral das defesas no julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado. De Brasília, a repórter Gabriele Freire acompanhou tudo de pertinho e tem os detalhes, as informações dessa segunda sessão que teve, inclusive, a defesa de Jair Bolsonaro, a mais esperada de todas, e o ex-presidente afastado também dos tribunais. Preferiu acompanhar tudo de casa mais uma vez, né, Gabriele? Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos assistem. Isso mesmo, o ex-presidente Jair Bolsonaro acompanhou esse segundo dia de julgamento em casa, que fica aqui nesse condomínio, em um condomínio de luxo, né, aqui em Brasília. E olha, durante a manhã, o ex-presidente caminhou pelo quintal, acenou para jornalista, nós temos aí essas imagens, lembrando que ele está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, por Bolsonaro ter descumprido medidas cautelares. Hoje, a defesa de Jair Bolsonaro e as defesas de mais 3 réus apresentaram ali as manifestações no Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Jair Bolsonaro defenderam que ele não atentou contra a democracia. Eles destacaram ainda que o ex-presidente não deve responder por golpe de Estado e por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Porque, segundo eles, o Código Penal prevê que para que esses crimes sejam validados, Jair Bolsonaro teria que ter usado violência ou ter agido ali com alguma situação de ameaça grave, o que, segundo os advogados, não aconteceu. Nós preparamos uma reportagem com todos os detalhes da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos assistir. A sessão foi iniciada às 9 horas com a defesa do general Augusto Heleno. Matheus Milanês acusou o relator da ação penal sobre a trama golpista Alexandre de Moraes de assumir um papel investigativo no processo e disse que o ministro investigou testemunhas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa. Por que o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha? Em seguida, foi a vez da manifestação do advogado do ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira. Entre os pontos destacados, o advogado Andrew Fernandes diz que o general tentou afastar Bolsonaro de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Quando ele assessorou o presidente da República de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator. Quando ele se posicionou, diz o relator, totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Quando ele atuou ativamente, general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente. Presidente, Pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas,
estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência. Demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E é a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Por último, falou a defesa do general Walter Braga Neto, que criticou a delação premiada de Mauro Cid e a chamou de mentirosa. Portanto, não há a menor dúvida que a voluntariedade neste acordo de colaboração primeiro ficou ali, ó, à margem. Esquece voluntariedade. Esquece voluntariedade. Foi coagido, sim, e quem diz isso é ele. É com essa fala, com essa mentira, com esse vai e volta que o meu cliente vai permanecer na cadeia e vai morrer no cárcere. Só fazer um esclarecimento, vocês, claro, assistiram a reportagem que trata da defesa dos outros 3 réus, a sustentação oral das outras 3 defesas que aconteceram hoje. Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Agora sim, vamos assistir a reportagem que trata única e exclusivamente da defesa do ex-presidente Bolsonaro e seus argumentos. Vamos ver. A defesa do ex-presidente foi a mais aguardada por políticos e jornalistas que acompanham o julgamento no STF. A principal tese dos advogados é a de que não há material que comprove a tentativa de um golpe de Estado. A defesa negou que o ex-presidente tenha articulado os ataques aos prédios dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 e que tenha feito planos para a prisão e assassinato de autoridades. Ele não atentou contra o Estado Democrático de Direito. E não há uma única prova. Eu vejo aqui os advogados trazendo, olha, esse papel, essa minuta, essa questão, esse depoimento. Não há uma única prova que atrele o presidente a Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro. A defesa voltou a reclamar que não teve acesso a todas as provas do processo. Eu quero dizer a Vossas Excelências, com 34 anos, é a primeira vez que eu venho à tribuna com toda a humildade para dizer o seguinte: eu não conheço a íntegra desse processo. Eu não conheço. O conjunto da prova, eu não conheço. São bilhões de documentos. Jair Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República como o líder da organização criminosa que articulou a tentativa de golpe de Estado. A denúncia cita reuniões, entre elas a que foi discutida a minuta para implantar no país estado de defesa ou de sítio. Os advogados alegaram que se tratou apenas de uma conversa e que a lei não prevê punição para casos assim. O estado de defesa e o estado de sítio são dos atos mais colegiados da nossa legislação. Eles não são, como se pode pensar, um ato de força unilateral do presidente da República. Pela gravidade deles, é exigido esse alto grau de colegialidade. E é indiscutível que o ex-presidente, em momento algum, deu início aos protocolos para convocação dessas medidas excepcionais. Nós estaríamos, em última análise, punindo a tentativa da tentativa. Repito, os atos preparatórios só poderiam ser puníveis se o legislador expressamente assim o fizesse. A defesa também voltou a questionar a validade da delação premiada de Mauro Cid. A delação, da forma como está sendo proposto nas alegações finais do Ministério Público, não é uma jabuticaba, é algo que não existe nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo. Porque, na verdade, o que está se pretendendo aqui é reconhecer uma parcial falsidade da delação e, ainda assim, fazer um aproveitamento dela diminuindo a pena. Bom, e saindo da esfera jurídica e partindo para a política, em meio ao julgamento da ação sobre a trama golpista, a oposição ganhou um reforço importante, o apoio do Centrão para defender a proposta de anistia. O repórter Rafael Felite acompanhou essa movimentação hoje de bastidor, e nem tão de bastidor assim, porque agora já está muito pública. Né, Rafael? Conta para a gente, então, essas últimas movimentações da política tentando absolver desde já os acusados pela tentativa de golpe de Estado. Oi, Amanda, isso mesmo. Esse tema foi assunto de uma reunião entre o presidente da Câmara, Hugo Mota, integrantes do Centrão e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A oposição no Congresso vem dizendo que a articulação de Tarcísio em prol da anistia vem sendo decisiva para tentar destravar a proposta. Interlocutores
daqui em Brasília afirmam que esse movimento já mira as eleições de 2026. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre afirmou que pode pautar um projeto alternativo de anistia, mas que não beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alcolumbre e ministros do União Brasil ou indicados pelo partido que foram convidados para um almoço com o presidente Lula. Ontem, o PP e a União Brasil que formaram uma federação e anunciaram o desembarque do governo. Eles também, junto com esse desembarque, anunciaram que vão apoiar o PL da anistia. E o líder do PT na Câmara, ao longo do dia, deu várias declarações, disse que esse crescimento do apoio à anistia no Congresso é um grave erro e que a medida é inconstitucional. Amanda, volto com você. Obrigada, Rafael. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência, pela sua companhia. Amanhã tem mais. Nos encontramos a partir das 7h55 da noite, depois do Zé Luiz da Atena com o Brasil do Povo. Até lá, gente. Descansem.